E por aí, vendendo muito, bastante, ou perdeu as contas de tantas vendas? Ah, era bem audaciosa. Mesmo assim, né? Olha o crescimento do ano passado para esse ano. Caramba. A meta não, tu diz a super, né? Aham, aquela loja na praia, né? Ultra, super, puxa, meta. Eu vou compartilhar minha tela pra gente ver juntos esses números. Pode ser? Não tem problema. Sei que tu estás aí e tá tudo certo. Em abril do ano passado, foi vendido aí, claro, aqui a gente tá falando só da venda online total, né? Que é o WhatsApp, site e live. Foi vendido neste ano, dobrou. Quase dobrou. É um crescimento muito expressivo, muito significativo e que eu só tenho a te dar os parabéns, né? Porque realmente tá bem maravilhoso aqui esse crescimento. A gente vê o site mantendo ali, né? Janeiro, fevereiro, março, depois abril agora, né? Mantendo ali uma linha de show. E aí o ganho expressivo vindo aí da receita, principalmente de WhatsApp, que tá bem interessante. Olha, nesse mês de abril, tu vendeu até a mãe. Olha só, foi em janeiro, fevereiro, em março, né? Muito parecido com fevereiro. Hoje eu tô falando com as empresas que em abril foram contra a maré. Porque qual era a maré? Oh, meu Deus, tá difícil de vender, tá complicado. Eu não sei se é o tráfego pago, não sei se é o meu produto, se é o preço, se é o mercado, se é a concorrência, se é o governo, se é o Trump, se é a inteligência artificial, o que que é. Então, nadando contra a maré e a favor do teu negócio, tu teve aí um mês de abril, como poucas empresas tiveram um crescimento muito superior à venda do ano passado. Como é que se faz isso? A que se deve esse teu crescimento consistente em abril, num mês que a maré não tá para peixe, mas vocês foram lá e... Mas não passa dali. Tá, faz sentido, mas fala mais. Sim, vai parecer que o frete fica muito alto perto daquela compra. Se torna caro. Tá do ticket médio da loja online. Tá bem interessante. Perfeito, tem que ser um pouquinho acima do ticket médio. Show de bola, é isso aí. Onde tu mais vende, imagino. Esse anúncio ainda roda hoje em dia? Lá na biblioteca, eu posso ver aqui. Deixa eu entrar aqui para ver também. Ó, me diz qual desses aqui que é... Aqui, ó, um presente para a sua primeira compra. Eu acho que esse aqui não é, ó. Ah, os 10%. Mas aqui não diz, não sei onde é que tu colocou esse texto de role o carrossel para... Ah, na imagem, desculpa, eu pulei aqui. Ah, no final deste carrossel tem um presente, tá? Talvez não esteja chamando tanta atenção este no final do carrossel. Porque ele tá um pouco parecido com as cores ali dos sabonetes, ó. E meio que passa despercebido. Claro, eu olhando rapidamente, o que a maioria das pessoas faz é olhar rapidamente, né? Ali naquela correria de Instagram, passa para o lado, passa para o outro, passa para cima, passa para baixo, já vem uma interferência, aparece um WhatsApp, entra uma ligação, aquela ligação que te chama, daí tu atende, não é ninguém. É o mundo, a vida acontecendo. Como chamar atenção em meio a tudo isso? A esse caos, né? A nossa vida hoje em dia é caótica. E eu tenho poucos segundos para conseguir prender a atenção da pessoa. Então talvez, né, pode ser isso aqui. Acho legal, né, a ideia de, né, no final deste carrossel tem um presente. Talvez de repente deixar um pouco mais claro ali, enfim, de alguma forma tentar fazer esse teste. Mudar a fonte, colocar um fundo que facilite a leitura, isso, mais legível, tal. Porque daí lá vem o cupom, né, o Minha Vez. É isso, né? Use o cupom Minha Vez. E esse aqui, o que tu comentou que acabou que ninguém utilizou muito, é isso? Assim, esse aqui é um novo teste, tá? Exato. Quando eu olho para o volume de visitas ao site, realmente é um número baixo, relativamente baixo, né? Visitas, ele acaba não formando um público significativo o suficiente para que tu consiga rodar um remarketing que funcione, que te gere resultados. Então, talvez, embora eu concorde com que é sim necessário pensar em campanhas de remarketing, eu acho que antes disso é pensar em como eu aumentar o tráfego do site. Como gerar um volume maior de tráfego. Tráfego qualificado, né? Sempre importante dizer. Porque tem 3 gatilhos acionáveis e, se bem ajustados, vão ajudar a alavancar as vendas online. As vendas online que eu falo especificamente ali do site. Ou é o tráfego, um deles é o tráfego, eu consigo aumentar minhas vendas se eu aumentar o tráfego de maneira qualificada, né? Não só jogar tráfego para qualquer um, mas tráfego qualificado, e eu já posso abrir um parênteses daqui a pouco e te dar uma ideia de como aumentar o tráfego de maneira qualificada. Segundo, eu posso tentar trabalhar a minha taxa de conversão. O que a gente tem aqui no mês de abril, né, até agora, 1% de taxa de conversão. É uma taxa de conversão bem ok. Bem ok. No trimestre passado, a gente teve 1%, os 3 meses consolidados. A maior taxa de conversão recente foi ali em março, com
O que eu considero a taxa de conversão? Eu também leio ela como taxa de convencimento. O quão eu estou conseguindo convencer a pessoa a comprar desde porta para fora, ou seja, marketing, branding, produto, competitividade, promoção, oferta, até obviamente dentro do site. Fluxo de compra, descrição, foto, avaliação de cliente, forma de pagamento, prazo de entrega, valor do frete. Então, todos esses que a gente avalia da porta para dentro. Mas, avaliando o número em si, já dá para entender que a taxa de conversão está saudável. Está boa o suficiente para que a gente possa testar um aumento de tráfego. Porque, de novo, são 3 os gatilhos acionáveis para a gente conseguir escalar as vendas no teu e-commerce. Ou a gente aumenta o tráfego, ou a gente aumenta significativamente a taxa de conversão, mas teria que dar um salto muito significativo para que efetivamente ela tivesse um impacto no teu faturamento. E ela já está num número bom o suficiente para merecer mais tráfego. Então, neste cenário, eu trabalharia mais no tráfego, porque o terceiro gatilho acionável que eu traria aqui para a nossa conversa seria o ticket médio, ele também já está, digamos que, ok, né? Comparando aí um histórico recente, está até acima da média do trimestre passado, fechou em abril agora, fechou em ele está ok. Né? Não está igual ao melhor que já tivemos ali, mas ele está bom o suficiente. Ou seja, analisando esses 3 rapidamente, né, que a gente fez aqui análise, tráfego, taxa de conversão e ticket médio, tráfego. Tráfego por quê? Baseado na minha experiência, eu sei que as visitas ainda dá para trabalhar e trazer um volume muito maior de visitas. A gente saiba que vai acontecer à medida que eu trouxer mais visitas, a minha taxa de conversão vai cair. E tá tudo bem. Porque o que tu prefere? Vender 1% de 10 mil visitas ou 2% de 10 mil visitas, né? Então é isso que eu penso que é um ponto a ser trabalhado. Aumentar esse volume de tráfego. Porque aí tu vai ter mais público para gerar remarketing, ir atrás das pessoas também, aquelas que abandonaram o carrinho ou só visitaram o site, mas não compraram, ou seja, tu vai ter mais públicos de remarketing para trabalhar e, consequentemente, né, uma coisa vai alimentando a outra para que tu consiga crescer o faturamento ali da tua loja online. Então, eu penso que esse é um caminho interessante. E, claro, quando eu falo aumentar o tráfego, é aumentar o tráfego da maneira mais qualificada possível. Por exemplo, lá no Meta Ads, que é a ferramenta, né, que vocês utilizam, ele tem vários objetivos de negócio que tu configura ali para que ele, né, gere um negócio que tu precisa. Tu pode gerar leads, pode gerar tráfego, pode gerar visitas ao perfil do teu Instagram, pode gerar adições ao carrinho, pode gerar compras, tem muitas coisas, né, que estão ali para te oferecer para tu utilizar no teu negócio. Porém, uma das coisas que menos funcionam e é o que as pessoas mais fazem, 99 não, 110% das agências fazem o quê? Principalmente agência inexperiente que não está muito acostumada com e-commerce. Né? Tu chega lá na agência e diz, agência, falei com o meu consultor, lá ele me deu uma ideia de que eu preciso aumentar o tráfego. Beleza, a agência vai te dizer, ó, bota lá uma grana, né, deposita lá no Meta Ads e a gente vai gerar tráfego. O que a agência vai fazer? Vai entrar no Meta Ads, vai escolher lá o objetivo de campanha, tráfego. Tráfego é o pior objetivo de campanha que existe no Meta Ads, principalmente se o teu objetivo é vender. Porque o algoritmo, ele é muito literal. O que significa ser literal? Ele vai procurar te entregar aquilo que tu pediu. Porém, se tu tá pedindo para ele, por exemplo, gerar vendas, ele precisa ter um histórico de vendas significativo no teu negócio. O que é um histórico significativo? Tu precisa ter pelo menos 50 vendas no site por semana ou a cada 7 dias, 50 conversões de venda, de compra, para que ele entenda quem é teu público e na hora de fazer a propaganda ele saiba para quem apresentar essa propaganda. Que não é o caso, né? Tu não tens 50 vendas por semana, tu tens 50 vendas no mês. Ou seja, se tu for pedir para o Meta Ads gerar compras, ele não vai conseguir gerar. Ele vai gastar muito dinheiro, até vai gerar uma que outra, mas ele vai gastar muito dinheiro porque ele ainda não tem bagagem, informação, dados suficientes para saber quem é o perfil de compra da e então apresentar a propaganda para a pessoa certa. Porém,
Entretanto, contudo, todavia, como diria o célebre advogado, como tu mesma já me trouxe aqui no início da conversa, tu tem bastantes carrinhos. E aí o ideal é que tu tenha ainda mais carrinhos e que, por exemplo, tu escolha, ao invés de optar pelo objetivo de conversão de compra lá no MetaAds, tu pode optar pelo objetivo de conversão de adição ao carrinho. Porque ela é uma conversão um pouco mais light, porque existem muito mais pessoas que vão até o carrinho do que pessoas que vão até o final da compra. Visto o que acontece no teu negócio. Tu olha lá quantas compras, quantos carrinhos. Existem muito mais carrinhos do que compra. E tá tudo bem. Mas ainda assim, quando a gente escolhe uma campanha lá de adição ao carrinho, obrigatoriamente uma campanha de adição ao carrinho, ela gera tráfego. Tem que existir um tráfego para que exista a adição ao carrinho. E como eu escolhi a adição ao carrinho, já é um tráfego mais qualificado do que a campanha puramente de tráfego. A campanha puramente de tráfego vai trazer tráfego e ponto, sem necessariamente o algoritmo se preocupar com a próxima etapa da jornada de compra do cliente, embora ele saiba que o anunciante ali se trata de um e-commerce, mas ele é literal, ele não sabe o que tu busca. Então, por isso que eu recomendaria, para escalar, né, para pensar em trazer mais tráfego, escolher um objetivo de campanha de conversão de adição ao carrinho e aí trabalhar nos públicos ali para entender qual público que já foi melhor, qual público que pode dar mais certo, enfim, testar muitos públicos e criativos e rodar campanhas de adição ao carrinho. Tu vai ter um número muito maior de carrinho, mas tu vai ter ao mesmo tempo um público mais qualificado. Com esse número muito maior de carrinhos que tu vai ter, tu vai começar a te habilitar, digamos assim, a criar uma campanha de remarketing de carrinho abandonado. Então, por um lado, tu está alimentando ali o meio do funil, né? Topo, meio do funil, digamos assim, com pessoas propensas a adicionar o carrinho, e por outro lado, tu vai estar resgatando aquelas que não compraram e abandonaram o carrinho através de uma campanha de remarketing de carrinho abandonado. Então, resumidamente, né, uma boa estratégia para tu escalar trazendo tráfego qualificado é escolher como objetivo de campanha a adição ao carrinho. Porém, também é cheio de porém esses MetaAds, né? Enfim, mas é. Porém, a gente tem que pensar no investimento, né? No investimento que tu vai colocar para fazer isso acontecer. Hoje tu está investindo... Aí tem que entender lá se houve alguma pausa, alguma mudança ali nos anúncios, enfim. Aí eu recomendaria um aumento nesse valor de investimento, né? Porque com esse valor a gente vai ter um valor por dia, talvez não suficiente para ele encontrar o público que tu precisa para apresentar a campanha e ter a conversão de adição ao carrinho. Sabendo que é importante também que campanha de conversão para adição ao carrinho também converte em vendas. Tu pode esperar sim que vendas aconteçam, porque tu está colocando a pessoa muito próxima à compra. E aí acaba acontecendo o famoso ganhador do prêmio Nobel da metodologia de vendas através do MetaAds, chamado já que estou no carrinho, né? Isso aqui me parece legal, gostei do frete, do prazo, pum, vou comprar. Brincadeiras à parte, é isso, eu levo a pessoa mais próxima à compra para que ali ela tome a sua decisão. Tu já não está com ROAS muito saudável. Exatamente. O teu ROAS ele já não é saudável, tá? 3,35 já não é maravilhoso. Eu não sei qual é, né, a tua margem, teu custo e tudo mais, mas olhando assim em geral, ele não me parece muito... Uma coisa infelizmente é certa, né? Não tem garantia de retorno. Não tem. Infelizmente não temos essa garantia de retorno. O que a gente precisa fazer são testes até descobrir e até, mais do que descobrir, mostrar para o MetaAds quem é o público comprador da... Para isso ele vai precisar testar muitos públicos a partir, né, das configurações que forem definidas ali e também do algoritmo, né, da tentativa e erro que ele vai fazendo. Isso se tu quiser rodar uma campanha com o objetivo de compra. Tá? Se tu quiser um objetivo específico que existe lá no MetaAds, eu quero uma campanha com o objetivo de compra. Eu vou mostrar para pessoas compradoras. Ele dificilmente vai encontrar as pessoas porque ele tem poucas informações dos compradores. Por outro lado, o objetivo de conversão de adição ao carrinho, como esse histórico sim tem, ele vai encontrar esse público e vai começar a mostrar para esse público.
que eu estou querendo dizer com isso? É uma conversão um pouco mais light, mas muito mais qualificada do que simplesmente jogar tráfego para o site. Não, é que esse é o ponto. Existe um dado estatístico de um percentual de pessoas que montam o carrinho, vão lá e compram. E a gente está falando de 20 a 30% de quem monta o carrinho compra. Por isso que tô rodando uma campanha de adição ao carrinho e gerando muitos carrinhos, cerca de 20 a 30% dessas pessoas que gerarem o carrinho vão acabar comprando. E aí, como ele conhece e existem muito mais pessoas propensas a montar carrinho do que pessoas propensas a comprar, ele consegue mais facilmente, ou de uma maneira menos difícil, encontrar um público para mostrar a tua propaganda. O público é muito maior, né? O alcance, o poder de alcance de um público propenso a adicionar carrinho é muito maior do que um público propenso a comprar. Por exemplo, a taxa de conversão do e-commerce brasileiro é 1,5%. Em março, né, por cento, significa que muito mais pessoas não compram do que compram quando entram na internet. Né? Então é um público muito maior de pessoas que não compram. Mas dentro do público de pessoas que não compram, tem um universo gigantesco de pessoas que colocam no carrinho. E aí, a partir das pessoas que colocam no carrinho, tem um percentual de 20 a 30%, essa é a expectativa que a gente tem que ter, de 20 a 30% daqueles que colocarem no carrinho executarem uma compra. É muito mais neste momento, por ter um público um pouco baixo, digamos assim, pequeno, né? Até daria para começar, mas ainda é pequeno. Acho que a gente precisa primeiro aumentar esse tráfego, aumentar o volume de pessoas dentro do site, para então, num segundo momento, aí sim, trazer uma campanha de remarketing. E já dá para fazer até com um custo bem baixinho, sei lá, R$10 por dia, tu já consegue fazer uma campanha de remarketing bem simples, dá um desconto para a pessoa voltar e comprar. Tu pode fazer lá uma campanha do tipo, volte e finalize a sua compra. Simples assim. Só para apresentar para quem abandonou o carrinho. R$10 por dia. Show de bola. Isso é tranquilo. Pega lá, cria um público de pessoas que adicionaram o carrinho, tira desse público pessoas que compraram. Coloca R$10 por dia e um criativo dizendo volte e finalize a sua compra. Era pequeno público? É. O que tu pode fazer é ampliar. Se ele escolheu, por exemplo, um público de quem abandonou o carrinho nos últimos 30 dias, de repente ele pode ampliar para quem abandonou o carrinho nos últimos 60, 90 ou até 180 dias. Tu pode ampliar exatamente isso. Se o meu público de carrinho está pequeno, eu vou subir a régua. Eu vou pegar o público ou de alguém que visitou alguma... Tu tem vários níveis de remarketing que tu pode fazer. Tu tem o remarketing de quem entrou no site, só visitou o site, que vai ser o maior público que tu vai ter, que vai ser igual ao número de sessões que o site recebeu. Tu vai ter um público um pouquinho mais qualificado, que é o público de pessoas que visitaram pelo menos a página de qualquer produto, que já é um pouco mais adiante do que só visitar a home. Né? Eu visitei pelo menos um produto, me interessei em ver o que tem ali dentro do... Por exemplo, eu quis ver a descrição, outras fotos, tal. Eu me interessei um pouquinho mais. Ou ainda tu pode ir adiante e pegar só o público de quem adicionou o carrinho, mas no caso é um público muito pequeno. Ou tu pode ir um pouco mais adiante no público de pessoas que iniciaram o processo de finalização de compra, que é depois de adicionar o carrinho, é clicar lá no finalizar a compra, que vai ser um público ainda menor. Ou tu pode ainda, inclusive, fazer um público de remarketing para quem comprou. Ué, como assim? Simples assim. Ele acaba. Daqui a algum tempo, quando tu tiver um público maior, tu vai pegar todo mundo que comprou, colocar num cesto, digamos assim, né? Numa segmentação e vai fazer um remarketing para quem comprou. Exatamente. Uma campanha com valor um pouco mais alto ali para adição ao carrinho. Eu diria pelo menos de 30 a 50 reais por dia, roda por uns 15 dias pelo menos. Eu diria sempre de 3 a 5 criativos. Para quê? Isso, para dar armas pro Meta Ads testar coisas, porque às vezes um criativo, por mais que a gente tenha feito ele com carinho, com atenção, ele acaba não vingando. Né? Às vezes um segundo criativo, que tem uma pequena diferença daquele primeiro, por algum motivo ele deu certo. É que nem os conteúdos que tu faz ali no Instagram. Tem uns que bombam de visualizações e outros que não vai tanto. Pô, mas qual é a diferença entre eles? Às vezes é a chamada, é o início, os 3 primeiros segundos, é a frase de efeito, o call to action, o texto. Aí, o texto em cima, são muitas variáveis, né? Por isso que é legal fazer de 3 a 5 criativos para dar armas para ele testar coisas, né? Ele precisa de armas. As armas que ele precisa são a gasolina, que é o combustível, que é tão caro quanto o combustível, que é o dinheiro, o dinheiro para o anúncio rodar, e os criativos, né? Que eu diria aí de 3 a 5 criativos para que ele vá testando e vendo qual que responde melhor
de acordo com o objetivo que tu tens. E uma dica que eu te daria, como tu é uma pessoa que fala bem, tu fala muito bem, tu te apresenta muito bem, e por tu ser a voz da marca, né? Tu é a cara, a voz da marca, opte por fazer criativos em que tu apareça, tu falando, inclusive esses de remarketing. Inclusive, oi, percebi que você visitou o site da tô aqui te esperando para finalizar a tua compra, a gente tá aqui com a equipe inteira pronto para embalar o teu pedido e te entregar o mais rápido possível, então volta agora e finaliza a tua compra. Algo do tipo, do toque humano, o toque de proximidade, o toque pessoal, que chama muito mais atenção do que uma imagem estática. É uma pessoa chamando, oi, eu sou a tô passando aqui para dizer, né, e para te lembrar de voltar, fechar a tua compra, ó, tô pronta para embalar o teu pedido. Fecha lá e assim que chegar a gente manda para ti. Alguma coisa assim, uma brincadeira, né? Enfim, para tu engajar ainda mais, para tu aumentar a taxa de cliques desse criativo, chamando mais atenção e convertendo, obviamente, mais. O mesmo vale para uma campanha de aquisição, né? Que é essa que a gente está falando de conversão, de adição ao carrinho, não a de remarketing agora, mas sim a de novos públicos, né? Para aumentar tráfego e conversão. Também opte por fazer vídeos que tenham uma pessoa para convidar as pessoas a fazer parte da comprar, a consumir, a conhecer, a experimentar, enfim, o que for, né? Porque olhando aqui os anúncios em geral, é tudo muito lindo, muito visual, né? E realmente muito presenteável, que é o grande objetivo, por exemplo, aí de Dia das Mães, né? Extremamente presenteável. Aqui tem um vídeo, ó, eu vi que tem um vídeo ali, o que é bacana. E vídeo tende, né, a converter bem, né? A converter bem. Então, testa algumas coisas em vídeos também, mostrando o rosto ali, né? Apresentando, falando, tal, para poder ajudar. Como é que eu entro no teu Instagram aqui? Para ver quantos seguidores vocês têm lá no momento. 35 mil seguidores. Olha, dá para fazer um público de pessoas que visitaram o perfil nos últimos 60, 90 dias e dar uma olhada no tamanho desse público. Dá para começar por aí essa campanha de adição ao carrinho, porque não vai ser um ser estranho aparecendo ali na timeline da pessoa, né, como patrocinado ali para a pessoa. Vai ser alguém que ou ela seguiu, ou ela visitou o perfil, ou ela curtiu, ou ela compartilhou. Um público de engajados dos últimos 90 dias. Se sair muito pequeno, engajados 180 dias. Começa por 90 dias. É um público... Isso, quando tu for criar o público lá no gerenciador de públicos lá do Meta Ads, tu vai optar por pessoas que se engajaram com aquela conta nos últimos 90 dias. Como curtir, comentar, salvar, deslizar o conteúdo do carrossel, tocar em botões ou compartilhar. Todo mundo que fez isso nos últimos 90 dias. E o que eu vou mostrar lá no meu criativo, nas minhas variações de criativos, né? Pode ser um criativo de imagem única, pode ser um criativo de carrossel e pode ser um criativo convidando eles a entrar no site e conhecer, comprar, degustar, enfim. Dependendo do tamanho do público, ele vai aumentar a frequência de vezes que uma mesma pessoa vai ver o anúncio. Se for muito pequeno e tu colocar, sei lá, R$500 por dia, uma mesma pessoa vai ser muitas vezes impactada, vai ser 10 vezes impactada por dia. O Meta recomenda, ele tem que ter no mínimo 1.000 para começar a rodar. Ó, por exemplo, ó, aqui tem abaixo de 1.000 ele nem vai rodar. Abaixo de 1.000 é muito ruim. Qualquer coisa acima de 1.000 já está valendo. Em torno de 5.000, 10.000, né, pelo número de seguidores que vocês têm, vai ter um público bem interessante. Mas 5.000, 10.000, eu imagino que vai passar disso para que vocês possam apresentar para essa galera aí, que é quase que um remarketing de redes sociais. Imagina que ela visitou, né, as redes sociais, o Instagram, agora está recebendo uma propaganda só porque visitou o perfil, ou curtiu, ou comentou, ou compartilhou, salvou, teve alguma interação interessante ali no perfil. Então acho que por aí dá para criar um público legal para fazer esse teste aí. E prioriza, né, o anúncio em vídeo, ou tenha um pelo menos em vídeo, acho que é bem legal. E futuramente tu pode dar um up nessa página aqui, trazendo também mais fotinhos para ela. Eu vou vir aqui no meu estagiário, eu vou colocar a propaganda ali, vou dizer para ele, você é um especialista em anúncios do Meta Ads. Quero que, como especialista, me ajude a avaliar esse anúncio que tem como objetivo atrair clientes para a primeira compra, né? Atrair clientes para fazer a primeira compra. O anúncio para aumentar o desempenho. Enfim, vamos lá.
Coloquei o anúncio, ele tá lendo. Eu disse pra ele que ele é um especialista, né? A gente tem que dizer que ele é bom, né? Nas coisas e tal, aquela coisa toda. Tu dá bom dia pra ele, boa tarde, boa noite, essas coisas tu faz, né? Olha, fica a dica. Como especialista em anúncios do Meta Ads, aqui está uma análise técnica e estratégica do anúncio da cujo objetivo é atrair novos clientes para realizar a primeira compra. Pontos positivos, oferta clara e direta. O texto destaca um presente na primeira compra e frete grátis para Sul e Sudeste. 2 gatilhos mentais fortes, ganho e escassez geográfica. Visual atrativo, as fotos dos são visualmente bonitas, coloridas e bem iluminadas, o que chama atenção e remete a produto artesanal de qualidade. Call to action visível, o botão Shop Now está presente. Claro, ele está Shop Now porque o meu aqui está em inglês, mas enfim, a gente sabe que é o compre agora. Oportunidades de melhoria. Headline mais impactante. A frase atual, um presente para sua primeira compra, é genérica. Use uma linguagem mais direcionada ao benefício real ou à emoção do consumidor. Aqui ele traz sugestões. Ganhe um mimo artesanal exclusivo na sua primeira compra. Ou seu banho merece esse presente, só para novos clientes. E um texto secundário aqui com mais urgência e exclusividade, o trecho aproveite é vago, torne o texto mais persuasivo com urgência e reforço social. Sugestão, válido por tempo limitado ou enquanto durarem os estoques, ou mais de clientes já garantiram e você, gostei desse aqui, hein? Mais de 500 com certeza, mais de 500 semana passada, né? Aí ó, mais de 3.000 clientes já garantiram, e você? Mas aqui ó, criativo estático versus dinâmico, embora o carrossel seja bonito, falta movimentação ou emoção. Para novos clientes, o anúncio precisa contar uma história e sensorialidade. Sugestão, inserir um vídeo curto, e eu juro que eu não combinei nada com ele, inserir um vídeo curto mostrando o processo artesanal do adicionar depoimentos ou reações de clientes, né, como prova social. Inserir texto e imagem com feitos à mão, veganos, aromaterapia em barras, enfim, aquilo que tiver a ver, né? Copy no criativo mais estratégica, a frase no final deste carrossel tem um presente é fraca como incentivo. Sugestão, deslize até o final e descubra o presente que preparamos para você. Ou usar um suspense com, você vai se surpreender no último card. Legal. Segmentação alinhada ao copy, se o público é focado em primeira compra, considerar segmentar interesses como cosméticos, aqui ele está dando sugestões de interesse. Né? Pessoas que seguem marcas como Granado, Lush, Feito Brasil e tudo mais. Dicas de teste, versão A, atual com headlines genéricas e carrossel de fotos. Versão B, novo headline, criativo, texto, vídeo curto, mais urgência. O que eu queria mostrar, né, foi justamente isso aqui, que eu tava com um friozinho na espinha, né, achando que talvez ele não fosse dar a dica, mas ele deu. Vídeo. É isso. Tudo isso para dizer. Mas o que eu quero fazer com isso aqui? Tu pode subir as tuas coisas aqui para o ChatGPT, dizer para ele aquilo, né? Você é um especialista em anúncios do Meta Ads, eu quero que você me ajude a avaliar a qualidade segundo este objetivo aqui que eu tenho. Aí ele vai te trazer, né, pontos positivos, oportunidade de melhoria, sugestão, né, disso, daquilo, daquele outro, para, enfim, cada vez mais tu ir aperfeiçoando e conseguindo melhorar os teus criativos. Porque o jogo hoje está muito focado no criativo. Hoje em dia a gente melhora o CTR, né, a taxa de cliques de um anúncio, baseado num criativo mais atrativo. Não é que os teus não estejam atrativos, mas como torná-los ainda mais atrativos. Como que eu levo para um patamar ainda maior, né, para atrair as pessoas. Mas enfim, são algumas recomendações aqui que a gente tem. Se tu quiser eu te mando até para tu ter o prompt para quando tu quiser usar. Ah, não consigo usar. Ainda não há suporte para compartilhamento de conversa, mas a gente dá... Não, mas a gente dá um drible aqui, ó. Ah, olha só, se quiser eu posso te ajudar a reescrever todo o anúncio ou montar uma nova sequência de carrossel storytelling. Quer seguir por isso? Deixa eu só botar sim para ver o que vem. E aí eu te mando tudo. Ó, novo texto do anúncio, um presente artesanal na sua primeira compra, exclusivo para novos clientes. Texto principal, já pensou em transformar o seu banho em um ritual de autocuidado? Feito à mão com ingredientes naturais e amor em cada detalhe. Ganhe um mimo exclusivo na sua primeira compra, frete grátis para Sul e Sudeste, promoção por tempo limitado, aproveite agora. Descrição abaixo do botão, veganos, cheirosos e com toque de carinho só nosso, call to action, o tal Shop Now. Aí vem toda uma sugestão de carrossel. Slide 1, imagem bonita do produto com texto impactante. Slide 2, produto em uso ou detalhes de acabamento manual. Slide 3, presentes mais destaque para o benefício. Slide 4, frete grátis e urgência. Slide 5, call to action com branding. Depois tem dica extra de copy para vídeo curto. Tem roteiro e aí vai. Eu vou te mandar tudo isso aqui
Porque daí tu não perde, tu pega até a cópia ali, ó. Exato, quebrando a cabeça, pensando o que eu faço. Nem tudo que ele vai indicar a gente vai colocar em prática, porque às vezes ele viaja na maionese. Mas ele desperta algumas coisas. Ó, então eu coloquei tudo lá. Vou tirar o criativo, mas deixei lá o prompt. Show de bola, muito obrigado pra ti também.